E aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Você falou que para a população em linhas gerais, porque pelo que eu entendi, lendo um pouco a respeito do Drex, ele vai se utilizar muito do Open Finance, né? Mas tem uma situação interessante, porque o blockchain, ele está dividido numa rede enorme de computadores. Né? Você tem pedaços estratificados. Eu estou tentando falar de uma forma simples. Se eu estiver errado também, você, por favor, me corrija. Mas são várias máquinas, até para se minerar, por exemplo, um Bitcoin, se demora pra caramba. Acho que talvez por causa disso, né? Se as transações começarem a ser feitas por Drex, então, cara, vamos lá, se já tá com essa dificuldade com o Bitcoin, né, que tá com base do blockchain, vão ficar cada vez mais demoradas as transações, uma vez que isso vai se utilizar. Ou, como você acho que falou, que eu já sei a resposta, mas eles não sabem, vai ser o Banco Central que vai emitir isso. Que vai ser uma rede privada de blockchain. Como é que vai ser isso? Primeiro, deixa eu dizer que quando você receber as respostas do que é economia exponencial, você me manda, tá bom? Porque eu quero ver. Manda sim. Até eu, de vez em quando, eu mudo essas definições. Ótimo. Então não obriga ninguém Sim, acertar perfeitamente. Com certeza não. Pelo contrário, eu gosto de ouvir como as pessoas enxergam isso e quando elas têm a oportunidade de ler o livro, então, e juntar o próprio conhecimento, para mim é muito rico isso. Ótimo. Então, a gente precisa entender dois conceitos diferentes, né? Nesse caso, que é uma rede blockchain pública e uma rede blockchain privada. Você falou da descentralização da computação primeiro. Isso. A computação distribuída também já é outra tecnologia que já existe há muito tempo. Torrent se usa isso? Isso, já usava. O Napster usava isso. Exato. Né? O Napster aí, que a galera vai lembrar. Exato, vai lembrar bem. Um dos primeiras empresas piratas da internet aí, que a gente chamava, né? Então, a computação distribuída ela já existe há muito tempo. O Bitcoin, que foi o primeiro grande caso de uso da blockchain, né? Blockchain, como eu te falei, já existia também em outros projetos de tecnologia, inclusive usando computação distribuída para fazer com que você tivesse resiliência nos sistemas, que é o quê? Se um sistema falhar, você tem um outro que consegue trabalhar, porque você tem uma replicação de dados ali, você consegue recuperar aquele dado mesmo que um computador falhe. Então isso era o básico da computação distribuída e algumas técnicas que são utilizadas no blockchain foram implementadas nessa computação distribuída. Porque imagina você ter que replicar um banco de dados inteiro de um computador para o outro. Então você cria modelos de criptografia, modelos matemáticos para conseguir recuperar o dado só com pedaços dele, sem ter que gravar o dado em todo o computador, porque senão você só está replicando. Então a computação distribuída ela tem essa tecnologia por trás, que é para você conseguir recuperar o dado sem ter que ter a cópia inteira dele. Esse é o primeiro ponto. Então isso já existia antes do Bitcoin. E aí o Bitcoin pegou e usou todo esse arcabouço tecnológico de computação distribuída, de blockchain, etc., e criou o primeiro valor que ele chamou de moeda, né? Hoje a gente até tem umas definições de moeda diferentes, e por isso que vamos linkar isso já com o Banco Central, com o Drex, que ele chamou de um coin, né? A moeda do o Bitcoin, na intenção de que cada computador pudesse guardar a sua moeda, que era o seu valor, que não tinha um emissor central. Então, ele criou um algoritmo para isso, que é o que a gente chama de prova de trabalho, Proof of Work, que tem vários questionamentos, inclusive de gasto energético disso. Exatamente. Porque o paper é um paper genial. Tem gente que compara o paper do Bitcoin à teoria da relatividade do Einstein. Uau. Só para você ter ideia de como o paper era genial e conseguia prever o avanço exponencial, inclusive, da computação. A gente fala dessa palavra exponencial porque tem o tal da lei de Moore, que é uma lei do crescimento exponencial da capacidade de processamento. E os caras previram isso também no paper do Bitcoin. Eles disseram, olha, a cada período de tempo, a computação vai estar muito avançada, vai ser muito fácil minerar, eu preciso complicar o algoritmo para demorar mais tempo. Então, os caras lá atrás eles já previram isso. Então, o paper é genial, e aí eles fizeram isso através dessa tecnologia de computação distribuída para que não tivesse um emissor central. Então, é daí que nasce a popularização, digamos assim,
dos conceitos de ter uma descentralização da moeda. Tá? Então, o Bitcoin, ela é, por essência, uma moeda descentralizada. E depois foram surgindo... Você tira bancos, né? Você não tira, mas você não tem mais a centralização. Você faz tudo 100% peer-to-peer, ponto a ponto. Eu conto isso de uma maneira até um pouco lúdica no livro, porque o livro, você vai ter oportunidade de ler, eu uso uma historinha do festival Burning Man. Eu vivi lá no Burning Man durante uma semana, e no Burning Man você não tem dinheiro circulando. Você faz relações ponto a ponto, que são peer-to-peer. Então era mais ou menos o que o Bitcoin propunha. Eu poder trocar o valor da minha carteira direto para a sua carteira, sem ter ninguém no meio. Nem governo, nem empresa, nem um intermediário. Então, quando você pensa em uma tecnologia 100% descentralizada, essa é a filosofia. Eu vou trocar direto com você sem nenhum intermediário, confiando 100% na tecnologia. Quais são os principais benefícios para a população que isso vai ter, né? Me parece que um dos grandes benefícios é talvez diminuir as fraudes, né? Uma vez que o Banco Central vai saber exatamente para onde um dinheiro vai, como acontece muito hoje em dia, de contas mula, que acontece, enfim, que todo mundo sabe para onde o dinheiro vai quando acontece um sequestro, por exemplo, com o Pix, né? Que você muitas vezes é obrigado a fazer uma transação na hora ali e vai para uma conta mula. Mas isso vai ajudar de alguma forma? Vai se diminuir esse tipo de coisa, uma vez que a gente vai ter o real digital e o controle total? Não sei se é a melhor palavra para se dizer, mas um controle bastante grande pelo Bacen? Então, essa é a grande discussão do momento, na verdade. O nível de privacidade da implementação dessa arquitetura do real digital. Porque a gente só está acostumado a olhar uma ponta ou outra, né? Uma anonimicidade, uma privacidade completa, como é o Bitcoin, que inclusive é usado para lavagem de dinheiro, para fraude, para um monte de coisa. Você não sabe quem é aquele hash, aquele número que está lá na rede, e isso causa problemas graves de financiamento de guerra, inclusive. Sim, a gente pegou Ucrânia, Hamas, etc., usando essa tecnologia para fazer coisas escusas. Então, por isso que isso é uma discussão da sociedade. Se eu olhar só para a tecnologia descentralizada, eu vou resolver tudo do mundo? Não vai. Talvez você crie outros problemas muito graves que precisam ser gerenciados de novo. Então, e aí você tem o outro lado, que também a gente ouve falar muito na internet e confunde um pouco as pessoas, que diz assim, o Banco Central vai controlar tudo, vai saber tudo. Aí o pessoal compara com os livros de Isaac Asimov, George Orwell, não sei o quê, o 1984, que... O Grande Irmão. Enfim, que o governo controla tudo e todos. Exato. Esse controle, na verdade, principalmente aqui no Brasil, a gente tem instituições fortes, né? A gente tem a LGPD, que já mostrou que, por exemplo, o dado é do cidadão, e o cidadão ele tem autonomia para dizer quem vai controlar, quem vai receber aquele dado ou não. Isso é uma evolução do nosso direito de liberdade, de ser dono do dado, enfim, de nossos direitos humanos. É uma evolução dos direitos humanos, isso na minha visão. Então, a discussão no Banco Central hoje, enfim, todo o mercado financeiro, qual vai ser o nível de privacidade que a gente vai implementar nessa rede Drex. Porque eu não posso ter 100% de anonimicidade, igual o Bitcoin, mas eu não posso... Ou seja, o cara não pode ser um hash, ele vai ter que ter... É isso que está em discussão, né? Se o Eric vai ser o Eric ou vai ser um hash. Isso. Se não vão ser empresas que vão usar, você não tem que botar o seu CPF para usar um produto de uma empresa, você vai ter que botar o seu CPF lá. Então ele vai saber quem é você. Agora a questão é, o que esse CPF vai significar depois para a gestão da economia do país. Então a discussão é sobre isso. Tá? Não é se a gente vai usar ou não vai usar mais. Vai ser usado, né? Assim, o mercado está olhando isso como um caminho sem volta, não só no Brasil, como no mundo. Até sugiro, quem quer acompanhar a implementação disso, tem um site chamado cdbctracker.org. Lá diz como está o avanço das moedas soberanas, moedas digitais no mundo inteiro, as CDBCs. Então isso não é uma coisa só do Brasil. O Brasil está fazendo muito bem porque está saindo na frente de um monte de gente. Mas isso vai acontecer inevitavelmente no mundo inteiro, mais cedo ou mais tarde.